Dali pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Nada. Meu nome é Rogério Akira. Se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva e já ative o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Do Nada. Esse vídeo, pessoal, foi uma sugestão do LA de Portugal, certo? Um dos seguidores do canal. Inclusive, toda e qualquer sugestão de vocês é sempre muito bem-vinda. Por isso, recomendo sempre a escrever aqui e deixar o seu comentário, tá bom? Chemtrails, tá? O que significa? Os chemtrails, ela vem de duas palavras, que seria chemical trails, certo? Ou seja, os rastros químicos, perfeito? Os rastros químicos são aqueles rastros que a gente vê no céu, certo? Ao longo do dia, em vários períodos do ano, de preferência quando está muito calor, certo? Como uma arma de geoengenharia com capacidade de alterar o clima, alterar o tempo e até mesmo afetar a população. Agora, tudo isso é mentira? Será que é verdade? Se você gostou do assunto, então já deixa aquele like, porque realmente o assunto promete, tá? Vamos lá. A narrativa oficial não determina o chemtrails, porque tudo que você for buscar na internet, você vai ter apenas como informação de teoria de conspiração, certo? Porque não existe nada afirmando que existe um complô internacional ou mundial para que se controle e manipule o tempo contra os seres humanos, certo? Por isso que eu levantei algumas informações que são dadas muito aleatoriamente, mas que às vezes passam despercebidas, tá? A narrativa oficial fala o quê? O que são os rastros químicos, certo? Sob determinadas condições atmosféricas, um rastro branco se forma atrás dos aviões. Parece uma fumaça estática, tá? Um rastro definido, uma nuvem comprida. Na realidade, não passa de um fenômeno físico. O calor das turbinas condensa o vapor de água e a transforma em cristais de gelo. A explicação aqui é chamada de chemtrails, certo? O que seria os rastros de condensação. Ou seja, o motor ele esquenta a uma temperatura de 300 a 600 graus Celsius, certo? E numa determinada altitude, o ar mais frio passa pelo motor e gera essa condensação. Só que eu vou mostrar aqui um vídeo mostrando o chemtrail e o contrail ao mesmo tempo, para vocês entenderem a diferença de o contrail, quando forma o vapor, ele realmente dispersa muito rápido. Agora, os chemtrails são rastros que parecem até mesmo aleatórios, porém eles estão sempre numa mesma região, certo? Com uma finalidade, que pode ser, por exemplo, de impedir os raios solares, de fazer chuva, certo? E como que isso acontece? Eu não tenho micro-ondas, tá? Por opção, mas para quem tem o micro-ondas, sabe que a gente não pode colocar nada de metal lá dentro, porque senão você pode até explodir o seu micro-ondas. Por que isso? Porque uma onda de radiação de um micro-ondas não passa pelo metal, certo? Para entender então a lógica do uso dela, se seria necessário ou não, ou se usariam, eu vou mostrar esse vídeo primeiro, mostrando o exército americano avisando a nação dos riscos que o pessoal da marinha eles sofrem. The time has come when everyone in the Navy, from the newest recruits on board ship to the officers who are responsible for the ship's safety, must face up to the threat of biological warfare, or BW. Today, BW attacks can be readily launched against us. This cloud, which would actually be invisible, is an aerosol spray. It contains a high concentration of one or more disease-producing agents. Vocês viram então no vídeo, tá, que alguns rastros químicos ou algumas dispersões de químicas poderiam ser feitas por aviões, certo? Isso na década de 50, tá? Agora uma outra aplicação.
Você viu também que eles fizeram uma cortina gigante de fumaça para esconder uma embarcação. Agora, como que são rastreadas as embarcações? Por sonar, certo? Por efeito por Doppler ou por ondas de rádio. E o que não passa pela onda de rádio que a gente acabou de aprender com relação aos micro-ondas é o metal, ou seja, uma cortina de fumaça que precisaria ter metal. Isso justificaria de repente então proteger toda uma plantação ou uma região ou uma cidade de altas temperaturas para que não tivesse problemas nas suas colheitas? Será que utilizariam com essa finalidade? Será que fazer chover seria de interesse comercial? Olha que interessante. Segundo alguns jornais, certo, inclusive internacional, é de conhecimento que a China, ela manipulou, certo, toda essa situação em 2008. Perfeito? Tá aqui. China supera a semeadura de nuvens para acabar com seca e cobre Pequim de neve. E não foi uma única vez, tá? Cientistas chineses criam segunda tempestade de neve artificial em Pequim. Agora, olha o curioso dessas notícias. O China Daily tá citando uma autoridade não identificada, disse que o escritório de modificação de clima de Pequim, escritório de modificação de clima em Pequim, tem noção? Tá? Induziu artificialmente 2 tempestades semeando nuvens com produtos químicos, uma prática que pode aumentar a precipitação de chuva em até 20%. Meus caras fizeram nevar 2 vezes. Por quê? O contrato com as empresas internacionais era garantir que haveria em Pequim 2008 as Olimpíadas e não tivesse chuva, certo? E eles entregaram isso. Isso pode parecer extremo, pessoal, mas as autoridades chinesas não se tornaram fanáticas por controle meteorológico da noite por dia, segundo a matéria. Tá? A pesquisa chinesa sobre o controle de clima data de 1958. Lembra do vídeo? Tá? Ou seja, é uma corrida que já vinha não só nos Estados Unidos, mas em diversos outros países. 40 anos depois, o programa de modificação de clima, tá, administrado pelo governo, lança milhares de foguetes e projetos de artilharia especialmente projetados para o céu, todos os anos, na tentativa de manipular as condições climáticas. Certo? Acredita-se que o iodeto de prata concentra a umidade e cause chuva, um processo conhecido como semeadura de nuvens. A China investiu pesadamente nessa tecnologia, usando mais de 12 mil canhões antiaéreos e lançadores de foguetes, além de cerca de 30 aviões. Ou seja, iodeto de prata. Lembra da necessidade de metais? E aí o pessoal fala que é teoria de conspiração. Agora, iodeto de prata faz mal para o ser humano? Vamos entender o que é o iodeto de prata. É um composto químico usado em fotografias e como antisséptico na medicina. O iodeto de prata é altamente insolúvel em água. Tem uma estrutura cristalina similar ao gelo, permitindo a ela induzir a solidificação na semeadura de nuvens para o propósito de fabricação de chuvas. Tá? Pensando se isso é bom ou não, achei um documento do Parlamento Europeu, tá? Isso em 2001, onde eles questionavam o uso de iodeto para acabar com os granizos. E olha só, está aprovado que a prática que consiste em pulverizar iodeto de prata para evitar tempestade de granizo, que utiliza avionetas lançadas e foguetes para a atmosfera, é extremamente prejudicial para o meio ambiente espanhol e está mais precisamente a provocar graves prejuízos em diversas regiões espanholas. No entanto, esta prática é subvencionada pelo Ministério da Agricultura. Por quê? Você vendo, inclusive, esse documento no Parlamento Europeu, você tem a informação de que as empresas de seguradoras preferem que eles usem isso, ou seja, é melhor morrer um monte de pessoas por problemas respiratórios e outras causas, do que eles terem que pagar o seguro por causa dos granitos. Entenderam? Aí a gente vê então uma corrida internacional para controle do clima, mas é teoria de conspiração, certo? E vocês acham que realmente o Brasil também ficaria fora disso? Vamos entender uma coisa que aconteceu em 2014 a 2016 aqui em São Paulo, tá? Onde houve um grande problema de abastecimento de água na região. Foi contratada uma empresa chamada Modclima, tá? Ela já fazia mais de 12 anos
o abastecimento da Cantareira para a Sabesp, certo? Para que não faltasse água. Só que, segundo a empresa, ela usa somente produtos naturais. Olha a reportagem. Um engenheiro muito criativo inventou uma técnica para semear nuvens e fazer chover. O método é feito de forma natural, sem o uso de produtos químicos. O engenheiro mecânico semeia nuvens. Estamos já fazendo chuvas artificiais para a Sabesp, né? Eu acho que desde 2001 chegamos a quase 400 chuvas, né? E começamos a aprender a fazer a nuvem pequena crescer para depois fazer chover. E aí, depois disso, acabamos entendendo o mecanismo que faz os ventos rotativos, os tornados e furacões. Bom, vocês viram alguns pontos da reportagem, onde eles dizem que é apenas água. Mas ele deixa claro que eles precisam expandir a nuvem e depois fazer ela se precipitar. Segundo eles, apenas usando água, a quantidade e a medida correta. Se fosse simplesmente fácil fazer isso, eu acredito que no Nordeste não faltaria água. Mas será que existe interesses? Por isso que eu falo, fica até o final do vídeo para você entender por quê. Então não esquece mais uma vez, já deixa aquele like porque a informação é importante. Em 2020, agora recente no nosso carnaval, uma empresa, a Skol, certo? Ela contratou, inclusive, essa mesma empresa para garantir que os foliões não tivessem chuva. Então eles iam garantir que fosse feitas chuvas em locais pré-determinados, certo? Um avião que manda chuva pra longe e faz o sol brilhar no seu carnaval. Esse é o aviãozinho da escola. Ele joga gotas de água potável dentro de uma nuvem carregada e faz o toró cair antes de chegar no seu bloquinho. Isso mesmo, a chuva cai no sistema Cantareira e ainda aumenta o nível do reservatório. O primeiro voo rolou na sexta-feira passada. E olha o que aconteceu no sábado. Gente, o contrato foi milionário, certo? O contrato que essa empresa tem com a Sabesp, que é uma estatal, é milionário. Você acha realmente que ela pode não dar resultado? Por conta do que aconteceu em 2014 e 2016, realmente se levantou sérios problemas políticos sobre isso. Só que o problema político é capital. Por quê? E eu vou mostrar isso para vocês. O programa da Skol, certo? Então, ela previa querer fazer chuva. Uma coisa que não foi questionada e não foi debatida na comunidade é que uma empresa particular estava fazendo chover onde ela queria. Ou seja, ela estava controlando o clima pelo propósito das vendas dos itens dela por conta do seu patrocínio num evento cultural, certo? Aí o que acontece? Para entender um pouco mais o volume desses investimentos, eu levantei as empresas que promovem envolvidas na Sabesp, certo? E olha só, a Sabesp é uma empresa controlada pelo governo estadual, que detém 50,3% das ações. As demais estão distribuídas por acionistas em todo o mundo, certo? A partir da Bolsa Paulista Nova-Iorquina. A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2019, olha que engraçado, um ano antes do carnaval, tá? Por exemplo, teve os acionistas minoritários presentes, que são Banco Itaú Unibanco, o The Bank of the New York Mellon, o Banco BNP Paribas Brasil e a JP Morgan SA. Essa última, distribuidora de títulos e valores imobiliários, representa fundos pelo menos em 3 continentes, tá? Ela representa os fundos de pelo menos 3 continentes. Aí você junta a força de todos esses bancos. Gente, a gente está falando de bilhões, trilhões, quadrilhões, entende? Vocês acham realmente que o que aconteceu com a falta hídrica que teve em 2014 e 2016, eles podiam deixar isso acontecer de novo? Imaginou o prejuízo? Imaginou a preocupação para ter certeza que em 2019 foi feita uma reunião, em 2020, de forma bonita, a Skol patrocina um evento que vai fazer chover onde ela quer? E vocês realmente acham que eles não controlam, que não existe a possibilidade da geoengenharia no controle do nosso ambiente? Você realmente é ingênuo a ponto de achar que eles vão deixar na mão de Deus? Você acha que eles vão deixar na mão de Deus chover e estragar o carnaval, um patrocínio milionário? Você acha que eles vão deixar na mão de Deus e chover lá no Nordeste, onde eles nunca deixam a água chegar, e faltar em São Paulo? Percebe?
Então, pessoal, não seja ingênuo de achar que realmente toda a teoria de conspiração é infundada. Muito pelo contrário, a gente sabe que toda informação que vem de fontes alternativas e não pela grande mídia convencional tende a ser mais verdadeira do que a narrativa oficial. Tá? Entre os anos de 1950 a 1970, as Forças Armadas norte-americanas tentaram conduzir experimentos de nucleação de nuvens em furacões, visando diminuir a intensidade, mas não conseguiram. Por quê? Eles não avançaram, na verdade, porque era impossível provar que tal modificação artificial não alteraria a trajetória de um furacão, podendo atingir outros países, certo? Todo um estudo mostrando os perigos, tá, dessa geoengenharia e desse controle, você encontra em um estudo chamado 100 anos de progresso em meteorologia aplicada. Tem a parte 1, 2 e 3, é um arquivo extremamente grande, tá, mostrando todos esses recursos utilizados. Então assim, pessoal, vocês viram que desde a década de 30, certo? Muitos estudos, usos de rastros químicos para controle ambiental de produção foi e é utilizado. Gente, isso envolve muito dinheiro para eles deixarem à mercê da sorte, sabendo que eles têm toda a tecnologia para estabelecer esses controles. Então, quando você vê um rastro químico acima da sua cabeça, perceba o padrão. Se ele some rápido, é um contrail. Se forem vários em diversas direções, passe a ver quanto tempo demora para formar nuvem e ocasionar essas chuvas, tá bom? Então assim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, certo? E o mais importante, deixa aqui seu comentário. E como o LA de Portugal fez, caso você queira, deixe uma sugestão para um vídeo, tá bom? Abraço!